Nossos estúdios em Alphaville. O Brunecast acontece aqui no Instituto Destiny, mesmo lugar que a gente grava o que, Wesley? Café com Destino. O Café com Destino. Então, se você é nosso ouvinte aqui no Brunecast, não deixe também de ser um aluno no Café com Destino, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, no nosso canal do YouTube. Aqui no Brunecast a gente vai para o Spotify e também para o YouTube, toda sexta-feira, meio-dia, no canal Brunecast do YouTube. E também você pode acompanhar pelo Spotify. Inclusive, nós somos um dos 7 podcasts mais escutados do Brasil. É isso, Erle? É, graças à nossa audiência. A nossa ou a minha? A sua. A nossa, Wesley, o pessoal te ama. Onde eu vou, o pessoal fica, cadê o Wesley? Quem é o Wesley? E tal. O Wesley contribui com 3 ouvintes. São pelo menos 3 pessoas. Não, a nossa audiência, a nossa equipe faz tudo junto e tudo debaixo da permissão e graça de Deus. Gente, nós vamos dar sequência aqui ao livro de Provérbios. Nós vamos para Provérbios 29. São quase 2 anos gravando o livro de Provérbios. O que está acontecendo com a nossa agenda, né? Louca a nossa agenda. Esse ano a gente termina. Esse ano de 2023. De 2023. A gente termina. Né? Nós estamos em Provérbios 29 e nós vamos ler na versão King James e também NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Essa é coisa de Wesley botar várias traduções e tal. Versículo 1, vamos lá, Cleitinho. Hoje nós estamos com o Cleiton, né? E com o Wesley Teixeirinha está aqui na técnica. Então nós estamos dando sequência ao livro de Provérbios 29, tá? Nós vamos ler em várias versões. King James, Almeida, NTLH, NVI, MWI e NVT, tudo. Tá? Todas as versões, porque o Wesley escolhe mais versões. Que nem ele sabe. Que nem ele sabe o que está falando. Aí eu deixa comigo aqui. Vamos começar. Provérbio 29, capítulo 1. Você pode acompanhar com a gente. Diz assim: o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Diz na versão Almeida. Na versão King James diz: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Versão NTLH. Estou lendo em várias versões porque esse versículo é muito importante de estudar. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É forte demais esse versículo. Provérbios nos ensina muito. A gente já está aqui 1 ano nesse estudo de Provérbios e é sempre um grande aprendizado. Mas isso aqui é uma verdade absoluta que eu vejo na vida, nos negócios, nas famílias, nos casamentos. Gente que é muitas vezes repreendida e uma vez cai não se levanta mais. Isso aqui é importante lembrar, porque a gente que nasceu assim em igreja, essas coisas, você escuta muito uma expressão assim, pô, o fulano caiu. Lembra disso, né? Quando faz isso é só quando veio a público e ele perdeu toda a influência, tudo que tinha, né? Mas na verdade, com certeza essa pessoa foi repreendida muitas vezes. Deus avisou muitas vezes, muita gente, os profetas avisaram, chegou sonhos e tal, ele insistiu. Aí sim ele caiu, não se levantou mais. Deus é um Deus de misericórdia e de oportunidades, né? Então, o homem que é muitas vezes repreendido insiste no erro. Não é que ele errou, é que ele insistiu no erro. Aqui é a chave, gente. Errar é humano. A gente sempre fala isso, né? Errar sempre é burrice, é uma escolha que não é inteligente. Mas, além de não ser inteligente, não é bíblico você continuar no erro, né? Então, um homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai, não se levanta mais. Tanto que se você pegar, geralmente, quando você comete um erro que você foi avisado, um dos questionamentos que fica na nossa mente é isso. Caramba, fulano me falou e eu não prestei atenção, não levei a sério, achei que não ia acontecer. Acho que é até uma das coisas que dificulta muito para a pessoa quando ela cai, nesse sentido. Porque ela foi avisada várias vezes e ela não... Então, assim, eu acho que um dos maiores benefício que a gente pode fazer para a gente mesmo é amar a repreensão. Eu ensino muito isso no Método Dash, né? Vocês já participaram. É um dos princípios milenares. Amar a disciplina, amar ser corrigido, ter gatilhos de repreensão, ou seja, pessoas que estão dispostas a te repreender quando você precisa. E, Thiago, por exemplo, você que já é uma pessoa muito influente, como que você procura essas pessoas para te repreender? Bom, eu escolho pessoas que têm esse discernimento espiritual e essa capacidade técnica. Então hoje, por exemplo, meu pai é uma pessoa que me corrige até hoje. Eu tenho o meu pastor,
né, que sempre, quando a gente tem uma oportunidade, senta do meu lado, não só para me incentivar, mas muitas vezes para me repreender, falar, cara, cuidado com isso aqui que você fez tá errado e tal. E também tem alguns amigos. Mas geralmente, uma pessoa que às vezes não tem um pai, né, pode encontrar num pastor ou num mentor esse gatilho de repreensão. Isso tem a ver com a postura? Exemplo, quando você está sendo repreendido, a postura que você tem pode, exemplo, a pessoa nunca mais te chamar atenção em nada, porque ela percebeu que você não gostou, ou não, olha, ele tem um coração ensinável, eu vou continuar direcionando A ele. Bíblia não diz que quem é repreendido que vai ser sábio, a Bíblia diz que quem ama a repreensão será sábio. Então, e é muito difícil você ser repreendido, você chamar a atenção, você fica nervoso por dentro, o sangue esquenta, mas você tem que começar a gostar disso, porque esse é o caminho do crescimento. É o caminho da aceleração do seu destino. Então, aliás, eu quero incentivar todo mundo que está nos escutando a conhecer o Método Destiny. Agora, em janeiro, a gente vai ter uma super turma de 26 a 28 de janeiro aqui em Alphaville, São Paulo. Está lotada a turma, tem poucas vagas, vale a pena você passar 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, numa imersão de princípios milenares para sair da perturbação e da escassez e para uma vida de paz e prosperidade. E já aproveitando que eu estou falando do Método Destiny, lembrar que esse ano, e vai ser exclusivamente esse ano, nós vamos passar por mais 3 cidades que não é São Paulo, porque o Método Destiny só acontece aqui em Alphaville, São Paulo. Mas esse ano nós vamos passar por Brasília, Lisboa, Portugal e Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Se você é de Brasília, Lisboa, Portugal ou Boston, Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui na descrição ou do YouTube ou do Spotify, onde você estiver escutando a gente, para você deixar o seu nome na lista de espera, porque é muita gente que está se inscrevendo, Brasília, Lisboa e Boston, tá bom? Voltando então aqui, versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o perverso governa, o povo se aflige. Outra versão, a versão NTLH, diz: quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Wesley, o que você tem a dizer sobre isso? Eu prefiro não comentar. É mesmo? Você quer fugir de polêmicas? Eu quero fugir de polêmica. E você, Cleiton? Não, mas aqui está falando, ó, os justos se multiplicam, as coisas boas, aquilo que é certo, as pessoas que agem de maneira correta, o povo se alegra. Eu vou deixar essa reflexão, porque o nosso papo aqui não é política, né? Mas pensa nisso. Quando os honestos governam, o povo se alegra por quê? Porque não tem opressão. E a Bíblia é que está falando. É a Bíblia, não é a minha opinião, não. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Engraçado que Salomão liga uma história que aparentemente não tem nada a ver com a outra, mas tem. Sim. Olha o que ele fala. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Por quê? O filho que ama a sabedoria vai prosperar financeiramente, vai ter sua própria família, vai dar orgulho ao pai. Mas quem anda com mulheres imorais vai dar fim a tudo que possui. Me dá um exemplo bíblico de alguém que deu fim a tudo que possuía porque andou com uma mulher imoral. Salomão. Sansão. Tem vários exemplos bíblicos. Sim. Não é só um, não. Tem vários. Da mesma maneira que a mulher ela edifica, ela também destrói. Eu acredito, até um tema para um Brunecast ou até para um curso, que o poder de construir e destruir o futuro de um homem está na mão da mulher que ele fica, que ele casa. Porque a Bíblia nos dá base para pensar isso. Porque a Bíblia fala, a mulher sábia constrói, edifica a sua casa, mas a louca destrói com as suas próprias mãos. E nós vemos aqui muitas vezes o destino de um homem sendo traçado pela mulher que ele se juntou. E ele tinha propriedade, vista a quantidade de mulheres que ele tinha, então ele sabe realmente quem ajudava ele e quem prejudicava. Exatamente. Uma vez eu vi uma frase que você escolher a mulher certa é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira é o batismo, porque se você escolher a mulher errada, já era. Eu concordo. A grande dúvida, se a gente entrar nessa questão aí, a gente vai ficar aqui o Brunecast todo, porque a grande dúvida é como eu descubro, com 20, 25 anos, que é a idade que as pessoas começam a olhar alguém para casar, quem é a mulher certa. Esse filtro é muito difícil. Mas um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Mas tem algo que você fala, quando você conheceu a Janine, a maneira como ela tratava a mãe. Eu lembro que você falou que a Janine... Tem alguns detalhes... Tem indicadores. Por exemplo, eu olhava isso. Ela teme a Deus. Ela mentia, não gostava de mentir. Ela teme a Deus, ela tem caráter, não mentia. O jeito como ela honrava os pais, mesmo o pai tendo feito o que fez, abandonou ela na infância e tal.
Então, são indicadores de que você vai ter menos problema. Problema você vai ter sempre quando vive a dois, mas vai ter menos problemas traumáticos quando você segue alguns indicadores. A gente pode falar sobre isso um dia, Wesley, vai ser interessante. Bota o Teixeirinha que está solteiro, desesperado, bota umas pessoas aqui. Né? Bota um público mais diferenciado aqui pra gente... O próprio Wesley, que não quer nada com nada, Eu vou adorar. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Você nem fala nada, que Bom, já está bem já claro. está bem claro, eu vou pular essa. 5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Ou seja, bajulação não agrada a Deus. Sabe o que é bajulação, Erley? Sabe? Elogios sem fundamento. Ó, bajulação, elogios sem fundamento, elogios só para agradar, mas que não são verdades. Né? Uma coisa é você honrar a pessoa com Sim. elogio, outra coisa é bajular. Você está fazendo só por interesse, você está fazendo, não é nem verdade, mas você quer, sabe, de alguma forma seduzir a pessoa. Mas Eu como sabia que ele mas como que eu sei que se eu tô bajulando ou se eu tô... Se é, por exemplo, primeiro ponto, se é verdade. O bajulador geralmente vai mentir para poder agradar. Ah, você é tão querido, você é tão uma pessoa, te odeio por dentro. Mas tem que falar para agradar. Ou fala isso, na verdade está com a intenção de ganhar Ou alguma vou coisa falar depois. isso porque no final eu vou pedir alguma coisa para ele. Ou é por interesse ou por mentira. É um dos dois. Ou ele vai pagar meu almoço, café, alguma coisa. Hoje Olha não, só. quem paga é o Wesley, ele prometeu. É que você perdeu o café com destino, ele prometeu. É verdade. Não foi? Esse é o burgão. 6. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Cara, olha a promessa para os justos: liberdade e felicidade. Os ímpios são capturados nas artimanhas, nas armadilhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Você quer liberdade e felicidade? Tem que viver uma vida de justiça. Tem que ser uma pessoa justa. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio que não tem a inteligência para dedicar-se a isso. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Olha que interessante esse versículo, versículo 7, né? O justo se interessa em militar, ou seja, em lutar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Está dizendo que você ajudar os necessitados é questão de inteligência. E o justo consegue ter essa inteligência. Logo, quando você agrada a Deus, você atrai um tipo de inteligência que poucas pessoas podem ter. Você começa a perceber o mundo de forma diferente. 8. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Ou seja, quando você vê um alvoroço, uma confusão, vê de onde veio. Você já vai descobrir que não é uma pessoa de sabedoria. Às vezes você estava esperando ser sócio dessa pessoa, casar com essa pessoa. Se vem alvoroço, quer dizer que essa pessoa é um zombador. Porque os sábios, eles apaziguam grandes conflitos. 9. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Por isso que a gente não responde hater. Por isso que a gente não bate de frente com ninguém na internet ou qualquer outro lugar. Porque se o sábio discutir com um tolo, a Bíblia está falando que você nunca mais vai ter descanso. Quer ter descanso? Ignora. Deixa pra lá. É muito forte, Salomão. Esse aqui faz em 3.000 anos que ele escreveu isso. Impressionante, parece que foi ontem. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive integridade. Ó. Ou seja, por você ser íntegro, você vai provocar a ira dos maus, mas a proteção dos bons. 11. O insensato expande todas as suas paixões, mas os homens retos protegem a vida de quem vive... Não, perdão. Eu misturei os versículos. O insensato... Estou no 11, pessoal. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Gente, isso aqui é profundo demais. O insensato expande todas as suas paixões. Fala demais. Não, cara, suas paixões, ó. Tá nervoso, tá apaixonado, só que já casado. O sábio reprime isso e acalma a sua alma. Fala, não, isso não é pra você, cara. Não se emociona tanto. Mas o insensato, ele expande, ele foca em todas as paixões, por isso que expande. Na versão NVT fala o seguinte: o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio.
Alguém perguntou a versão NVT? Achei estranho até uma voz, do nada o cara entrou. Você tá interessado na versão NVT? Não, Você não. pediu alguma coisa? Até então era O cara tá atrás da técnica, do nada ele falou, vou participar. Ligou o microfone. Vou participar. Ligou o microfone. eu decidi participar hoje. Ele tá pensando que é o Teixeira Cash. Mas, Teixeirinha, repete aí, NVT. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Ou seja, é tanta coisa que a gente pode aprender, né? Sim. A se controlar, a não focar nas paixões, a controlar as emoções. Salomão sabia de tudo e deixou registrado, isso é interessante. 12. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus auxiliares se tornarão perversos. Aqui reforça, né? A equipe é a cara do líder. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornarão perversos. O que você falou agora há pouco, né? Que bajulação é a mentira. Aí ele tá Exatamente. falando aqui palavras mentirosas. Forte. Exatamente. Para liderança é forte. Ó, eu tô vendo outras versões aqui no celular também, impressionante, né? O 12 diz assim, quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Né? Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é o líder, porque Sim. os nossos erros refletem na equipe diretamente. 13. O enfraquecido e o opressor se encontram. É o Senhor quem deu a cada um o dom de enxergar. Outra versão, a NTLH, diz: o pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor Deus lhes deu os olhos para verem. O que isso quer dizer, Cleito? Tô processando aqui. Eu já mandei, acho que eu sei que... Eu tô processando. Já sei que tá mais perdido que segue tiroteio. Eu falei, e aí, Cleitinho, traduz pra gente. Pula. Quer pedir ajuda dos universitários, Jovem? Não, ele tá aqui, ó. Enfraquecido e opressor, eles se encontram, os dois. Então ele pega os dois e eles se encontram. Mas é o Senhor que dá a cada um deles a visão. Então eles se encontram, mas é Deus quem dá para eles a visão. Aí não explicou nada. Aí não. Aí você tá dando uma de Wesley no café Não, com ó, destino. o enfraquecido e o opressor. Então ele tá pegando duas categorias, vamos dizer, dois tipos de pessoas e colocando. Se encontram, mas é o Senhor quem deu a cada um deles o dom de enxergar. Mas o que isso quer dizer? Eu não entendi. Eu pedi ajuda para você. Me explica. Isso tá ligado que a justiça do Senhor vale pra todos? É mais ou menos isso? Isso quer dizer que o que coube a Deus, ele deu. Por exemplo, os olhos. Cabe a Deus. Você nasce com os olhos se Deus quiser. Concorda? Sim. Ele deu tanto pro pobre quanto pro que oprime o pobre. O que eles fizeram na vida não tem nada a ver com Deus. Se o cara quer oprimir, quer pagar o pecado da opressão, ele vai pagar por isso um dia. E se o pobre quer continuar na pobreza, lógico que eu entendo que nem todos estão pobres porque querem, mas muitos são porque querem, porque não conseguem fazer o certo ou buscar a ajuda necessária ou pagar o preço que tem que ser pago. Eu digo isso porque eu cresci numa comunidade de frente para um morro famoso ali no Rio de Janeiro, então todos meus amigos de igreja e escola eram do morro, eu cresci muito, eu subi no morro, então eu sei que muita gente está ali porque quer. Outros não têm opção, eu sei disso, mas muitos estão porque querem, tá? Então, mas Deus deu a condição para os dois, Cleiton. Deus deu o dom de enxergar para o rico e para o pobre, para o opressor e para o oprimido. Na versão NVI, o pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Que é o que você acabou de explicar. Os dois têm poder de visão. Sim. Um usa para uma coisa, o outro usa para outra. É como você usa o que Deus te deu, que determina quem você vai ser. O rei que julga o pobre, versículo 14, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Ou seja, o rei que julga o pobre, ou seja, que julga a causa do pobre, que atende o pobre, com verdade ele estabelecerá o seu trono para sempre. 15, ou seja, isso aqui, a Bíblia defende muito a gente estar do lado do oprimido, do pobre e tal. Que a gente tem que ter cuidado para não misturar com a versão política que criaram. Sim. Né? Existe uma versão política hoje, né, que eu sou o oprimido, né, vamos lutar contra os opressores e tal. A Bíblia não está dando uma posição política, ela está falando o seguinte: se você realmente é um cristão, uma pessoa que segue a Deus, você precisa se preocupar com a causa de quem não tem. Se Deus te deu, é para você se preocupar com quem não tem.
15. A vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria. Mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Vara da disciplina e palavras de repreensão dão sabedoria. Então, como é que eu posso criar meus filhos, meus 4 filhos para serem sábios? Disciplinando e repreendendo. Disciplinando e repreendendo. Porque o jovem... Por que eu estou falando de filhos? Porque a gente segue falando aqui, ó. Porque o jovem que é abandonado à sua própria sorte vai envergonhar sua mãe. Ou seja, quem cresce sem limite, quem cresce sem escutar não, quem cresce sem aprender princípios e valores, vai envergonhar todo mundo. 16. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. 17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso e trará delícias para ti. Eu sou muito amoroso com meus filhos. Engraçado que eu não sou amoroso com as pessoas como eu gostaria de ser. Eu não sou romântico com a minha esposa como eu gostaria de ser. Mas com meus 4 filhos, desde que a Júlia nasceu, 13 anos atrás, eu vi um espírito de amor na minha vida. Eu sempre fui muito, muito atencioso e amoroso com meus filhos. Mas eu jamais abri mão de repreendê-los. Jamais abri mão de repreendê-los. Essa semana, por exemplo, uns 2 dias atrás, eu estava recebendo uns amigos em casa, final de ano, né? Tal. E aí a Júlia entrou numa de falar meio que alto comigo na frente das pessoas. Pai, você fez não sei o quê, começou a falar alto. Eu levantei. Falei, oi filha, tudo bem? Me acompanha. Levei ela para o meu escritório de casa e falei assim, você nunca mais me chama atenção ou tenta me repreender, que ela tentou me repreender numa coisa, na frente das pessoas. Porque eu sou teu pai e não faço isso na frente das pessoas, te chamo no canto. Então, eu estou te ensinando como exemplo e agora estou te proibindo de me chamar atenção na frente dos outros. Qualquer coisa que você acha que é do assunto só da nossa família, você vai falar só na nossa família. Não vai falar na frente dos outros. Aí ela lacrimejou, pediu perdão e tal, resolvemos. Ou seja, eu estava ali com meus amigos, estava rindo, eu podia deixar passar para não cortar o clima, para continuar rindo com o pessoal. Eu falei, não, repreensão é prioridade. Não, e outro, ninguém percebeu, né? Você falou ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. Mas isso que eu estou te falando, a gente não pode, em nome do bem-estar, deixar de fazer o que é importante. Sim. Eu fui lá e repreendi. Tiago, sobre repreensão com crianças, com os filhos, o que você acha? Só a palavra serve? Você acha que hoje tem gente falando que não precisa bater, dar umas palmadas? O que você pensa sobre? Traz uma polêmica dessa, assim, né? Dependendo do que ele fala. Eu acho o seguinte, ó, são épocas diferentes. Na minha época, apanhava-se muito. Eu apanhei bastante meu pai e minha mãe. Só que me ajudou. Uhum. Mas naquela época não tinha tantas leis, tantas informações na internet, que hoje a criança pode usar contra os pais. Então hoje não se pode fazer mais isso. É outra época. As crianças estão muito mais inteligentes. Vale a pena você conversar. O que eu acho que ainda é viável, principalmente quando a criança é menorzinha, é um tapinha na mão, é um não pode mais forte. Entendeu? Mas bater, dar surra, essas coisas já estão no passado. Eu acho que não é mais o caminho da disciplina, não. Também apanhei bastante, na época não tinha. Tem que ter, eu acho que nós temos que saber colocar no castigo e realmente cumprir o castigo, e não ficar com peninha no meio e liberar. Sermos duros, né? Ser muito posicionado quando está chamando atenção, sem nunca ofender, usar palavras depreciativas com os filhos, sem nunca xingar, falar palavrão, sem nunca gritar. Você pode até levantar um pouco a voz, mas nunca gritar, porque isso pode traumatizar a criança realmente, ainda mais nesse mundo que a gente vive de todo mundo traumatizado. Então, eu disciplino meus filhos com muita rigidez, mas sem gritar, sem xingar, sem depreciá-los, sem nada. É só duro. Ó. Assim não quero, pronto, pá. Não. E no máximo dou um tapinha no bumbum, na mão, quando é Joaquim e Germin, que são menores. Os 2 mais velhos não preciso mais fazer isso. Você falou que com a Júlia, você falou que você repreendeu ela e falou não fala isso perto de gente que não é da família. Tem um filme, Poderoso Chefão, que o Dom lá, ele fala... nunca mais. Nunca fala mais o que você está pensando. Pra gente fora da família. Fora a mesma família. Coisa? Não, jovem, é muita coisa. O cara trazer o Poderoso Chefão do nada. Que eu lembrei desse. Você sabe que eu assisto o Poderoso Chefão todos os anos, né? Sim, você falou isso. Semana passada você assistiu, né? Todos os anos, pelo menos nos últimos 10 anos, se eu me lembro,
Eu assisto o Poderoso Chefão 1, 2 e 3 no final do ano. Não sei porquê. Não é uma nada místico, mas não. filme Eu é parei. muito bom, Todo né? final de ano eu paro e eu gosto de assistir, né? E sempre vejo uma coisa diferente, que me ensina diferente, né? Não, mas não é isso. A questão é que você não pode. O filho tem que saber que, da mesma forma que você não vai envergonhá-lo, por isso, pais, nós temos que ser exemplo para os filhos, ele também não pode te envergonhar. Uhum. Entendeu? Então, quando você leva um assunto de família para fora da família, você está envergonhando a família. É a mesma coisa que eu ensino eles com os irmãos. Ó, vocês podem cair na mão aqui dentro de casa, né? Que irmão briga pra caramba. Lá fora é um defendendo o outro. Não quero ninguém contra ninguém da família lá fora. Eu ensino a proteger a família. Isso tem que partir da gente. 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Forte, né? Só indiretas hoje aqui. 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Cara, eu tenho uma interpretação boa disso aqui. Você tem, Cleiton? Sim. Fala a sua primeiro, então. Porque tem um versículo que fala sobre o tolo, que o tolo ele não quer aprender. Ele tem a linha de raciocínio dele, ele quer colocar em prática. Uhum. Então, se você pegar aqui, meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Então, tem situações que não adianta você só conversar, você vai ter que punir também. O que quer dizer, então? Meras palavras não consegue corrigir uma pessoa que precisa saber que existe punição. Por exemplo, por que a gente não infringe sinal vermelho? Por que a gente, quando está precisando de dinheiro, não assalta? Porque tem punição, pô. Se não tiver punição, as pessoas fazem o que querem. É ou não é? Sim. É igual você pega a lei seca, só depois que realmente ficou muito rígido, porque muita gente... O pessoal parou de beber dirigindo, exatamente. Porque Dirigir antes, não, bebendo, né? A multa, não sei o quê. Exatamente. 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Caramba, olha. A versão NTLH é mais profunda ainda, diz: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Forte. Gente. Já põe essa pessoa em outra categoria, acima do tolo. Acima não é nem do tolo. você é mais do que tolo. Exatamente. É pior do que o tolo, é o contrário de sábio. Ou seja, você está numa categoria pior do que o tolo quando você fala sem pensar, quando você fala precipitadamente. Por isso que eu tenho até um vídeo nosso que está viralizando agora no Instagram, que está o Dr. Augusto Cury aqui com a gente no Brunecast, e eu falo o seguinte: o silêncio é o idioma dos sábios. O silêncio é o idioma dos sábios. 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Sabe o que é a pessoa geniosa, né? Aquela pessoa temperamento difícil, sempre causa um tipo de problema ou discórdia. Pulou 21. Pulei o 21? Sorry. Desculpa que eu tô muito fluente no inglês. Eu só falei se eu falar sorry. É o que sei. 21. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. Eita. Eu vou explicar isso aqui. Ué. Olha, NTLH, o escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A versão Almeida diz: se você tratar o servo como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Essa é a melhor versão para explicar isso aqui. Se você tratar o servo como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Então, eu estava consolando um amigo meu essa semana, aquele nosso amigo em comum, porque ele foi processado por uma colaboradora que ele tratou como filha dentro de casa. E perdeu um dinheiro que ele não podia e tal, e em cima de muita mentira que ela botou no processo e tal. E eu li esse versículo para ele. Eu falei, cara, infelizmente, a Bíblia, é verdade, não é que eu tenho um coração duro, não, é que a Bíblia orienta. Se você tratar colaborador como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Um dia ele fala, quer saber por que eu não tenho isso? Sim. Porque você deixou ele sentir-se parte disso. Pois ele na mesma categoria. Exatamente. Aí você pode falar, Thiago, mas a gente tem que amar todo mundo. Mas amar todo mundo não tem a ver com isso. Você pode amar... A Bíblia que está falando. Exatamente. E aí uma coisa que você sabe que eu decidi aprender com o que dá certo, né? Porque encurta muito o nosso processo na vida. Então eu olho a vida das pessoas que dão certo, as pessoas bilionários, lista da Forbes, eu vejo, eles tratam os funcionários com respeito, eles tratam os funcionários de igual para igual, não rebaixa ninguém, mas não dá entrada de filho, não. Sim.
Funcionário é funcionário, filho é filho, não tem papinho, não tem piadinha e tal. Você tá entendendo isso? Então, quando você vê, cara, ali dá certo. Aí você vê que a Bíblia já orientava isso. E qual que é o limite disso aí, Thiago? Dessa ponte do tratar o funcionário bem para tratar como filho? Você é meu colaborador, correto? Sim. Eu te trato bem? Muito. Te trato bem. Sim. Honro o teu salário, Sim. brinco com você Sim. fora das câmeras. Né? É ou não é? Sim. Temos um certo nível de amizade. Uhum. Mas você dorme na minha casa? Não. Você tem acesso à minha conta financeira? Não. Eu te dou algum tipo de liberdade para ir na minha casa a hora que quiser, coisa desse tipo? Então eu não te dou vida de filho. Mas te trato muito bem. Entendeu? Entendi. Eu te trato muito bem, mas você não tem liberdade na minha casa, você não tem liberdade na minha conta bancária, você não sabe das minhas coisas. Porque nossa relação é de amizade, mas entre colaborador e líder. Tá? Eu posso um dia decidir, falar, cara, o Erle é um cara realmente muito especial, vou passar para dentro da minha casa, mas ele já não pode mais ser meu colaborador. Aí você tem que assumir uma outra função. Você pode ser, por exemplo, meu conselheiro. Então, o Cleiton não é mais meu colaborador. Então, o que ele está fazendo aqui hoje? Ele é meu conselheiro pessoal, ele é um treinador de pessoas. Quando eu não posso ir em algum lugar, ele é o único que eu confio para fazer isso. Então, é diferente. Aí ele sim, ele tem acesso à minha casa e tudo, porque a gente não tem mais uma relação de... Eu não sou o chefe dele. E o nosso relacionamento mudou, conforme ele mudou a categoria. E muda muito, para melhor. Nossa, que clareza, né? Porque as pessoas pensam, quanto melhor eu tratar o funcionário, mais fiel a mim ele vai ser. Não, e outra né? coisa, em cima Não, mas você está confundindo. Não é questão de tratar, né? É colocar limites entre o que é família e o que é trabalho. Quando você mistura muito, as pessoas começam... Por que Lúcifer começou a se sentir dono do céu? Porque ele começou a ver, cara, por que eu não estou sentado naquele trono? Ele tinha acesso a tudo. Ele falou, só falta para mim o trono. Então, se você começa a ver minha conta bancária, começa a ver como é que eu vivo, começa a não sei o que, daqui a pouco você fala, cara, por que eu não tenho isso aqui? Eu quero para estar vivendo. É humano, tá na Bíblia. Você começa a pensar coisas que não é seu direito. E uma hora você fala, quer saber? A gente vê muito isso nos filmes de máfia, pô. O cara começou como motorista, no final ele quer virar o poderoso chefão, pô. E uma coisa importante que o Thiago trouxe, trazendo a outra visão, o outro lado, é que a responsabilidade aumenta. Então, exemplo, quando você deixa de ser colaborador, igual ele trouxe para mim, e ele leva para outro nível, a minha responsabilidade aumenta. Isso também é importante, entendeu? Você tem uma responsabilidade dentro desse processo também, você precisa cuidar disso. 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Ou seja, quem tem temperamento difícil vai ser uma pessoa problemática. Trabalhe o seu temperamento. 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Forte isso aqui, hein? O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Mas, ao contrário, também o humilde um dia vai receber honra e glória. 24. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Opa, é forte demais isso aqui, hein? Então nunca seja comparsa de quem está errado. Ou seja, nunca compactue com o erro. Porque se você mentir para as autoridades... Primeiro a Bíblia está dizendo que vão te pegar. Sim. É a primeira coisa que ele está falando, vai te pegar. E aí, ou você vai mentir para as autoridades ou vai mentir para Deus. Nas duas você vai perder. Forte demais isso aqui. 25. O medo humano sempre arma as suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. O medo humano sempre vai ter armadilha para você, mas se você confiar em Deus, você vai estar em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Forte também. Muito forte. Não, o 29 de Provérbio está fortíssimo. Ou seja, você está sempre procurando o favor das pessoas. Eu sou amigo do senador, tenho aqui, qualquer coisa eu peço meu gerente, eu tenho... Mas Deus dá o que cada um merece. Não adianta você tentar encher tua networking ou procurar o favor das pessoas poderosas que podem te ajudar a abrir porta. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Então, primeiro busca o favor de Deus. Depois do favor dos homens. Depois do favor dos homens. Você sempre falou pra gente que as maiores batalhas da sua vida foi resolvida com o joelho no chão, né? Não foi network, não foi... Exatamente. Quando você realmente precisa, quem te ajuda é Deus, né? Ninguém não. 27. O homem iníquo é abominável para os justos.
O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Acabou 27? Acabou. Olha, então vamos repetir. O homem iníquo é abominável para o justo, ou seja, quem vive iniquidade, ou seja, o colecionador de pecados é abominável para quem é justo. Mas o homem de caminho reto, ele amedronta os ímpios. Ele coloca medo nos ímpios. Então você precisa decidir se você quer ser o da iniquidade ou do caminho reto. Né? Porque ou você vai ser abominável para os justos, ou você vai ser a causa do medo dos injustos. É forte, né? Escolhe o lado que você quer ficar. Gente, mais um Brunecast, Provérbio 29 dessa vez, né, Wesley? Estamos finalizando. Finalizando, eu quero lembrar para vocês que no dia 2 de fevereiro é meu aniversário de 42 anos e nós vamos ter a noite de destino, né? Ou seja, no dia do seu aniversário você vai trabalhar. Eu vou trabalhar, mas eu tô de férias e tô trabalhando. Eu tô oficialmente de férias e tô aqui hoje. Fiz o café com destino. O Wesley mandou mensagem, ó, amanhã eu vou Gravando trabalhar. Brunecast. Então, assim, eu sou, graças a Deus, eu amo o que eu faço. E no meu aniversário, nós vamos fazer a noite de destino. 2 horas de evento para transformar o teu futuro, para dar uma palavra de destino para tua caminhada em 2023. Vai ter uma inscrição meio que simbólico, porque muita gente coloca nome e não vai, também a gente tem um custo mínimo do evento. Então eu vou deixar aqui o link para você se inscrever e estar na noite de destino. Para mim vai ser uma enorme honra passar meu aniversário contigo e principalmente liberar a palavra que Deus colocou no meu coração e no coração de tantos amigos. Vai ter muita gente importante lá liberando palavras sobre a tua vida. Não deixe de estar na noite de destino, 2 de fevereiro, aqui em Alphaville, São Paulo. E também, Wesley, está chegando o método Destiny. 26, 27 e 28 de janeiro. A pessoa vem pro método no final de semana e já fica pra noite de Já destino. emenda com a noite de destino. Isso aí é bom. E né? Então, é verdade. Então já vem com a gente, porque vai valer a pena você participar da Noite de Destino e do Método Destiny. 3 dias, manhã, tarde e noite comigo aqui em Alphaville, São Paulo. O único método 100% baseado em princípios milenares para você acabar de vez com uma perturbação em qualquer área da tua vida, com a escassez e viver uma vida de paz e prosperidade. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Faço votos de paz e prosperidade. Um excelente 2023 que a gente já começou realmente na presença de Deus esse ano e que seja assim até o último dia desse ano. Deus abençoe. Até a próxima.